Hoje nós estamos celebrando ao Senhor, é noite de Natal, e eu gostaria de começar a mensagem desta noite com uma pergunta, e você pode responder na sua mente, segundo o conceito que você tem aprendido, segundo a sua própria definição. O que é o Natal para você? Medite por um pouco nessa pergunta e responda. O que é o Natal para você? Quando se fala do Natal, via de regra, a mensagem principal dos meios de comunicação é o consumo ou o consumismo. Pelo menos nos noticiários, nos enfoques, é o que mais nós podemos observar. Isso se explica pelo fato de que o comércio, ele quer faturar mais nesse período de fim de ano. Daí toda a estratégia utilizada como decorações e promoções que são lançadas ao público para conquistar o consumidor. E o resultado disso é que o Natal se constitui uma grande oportunidade. Oportunidade para roupas novas, oportunidade para reformas, para construções, para viagens, para diversões, para festas e outras coisas mais. Além dos meios de comunicação, também tem-se a mensagem de Natal das religiões. E a mensagem de Natal, por meio das religiões, foca na paz e na harmonia. É o Natal como sendo um tempo de paz, um tempo de harmonia. Mas essa paz e harmonia são fruto do esforço humano para estabelecer não a paz e a harmonia bíblica, que é advinda de um relacionamento correto com Deus. A verdadeira paz e a verdadeira harmonia que o homem pode desfrutar, possuindo o caráter eterno, é aquela advinda de um relacionamento correto com Deus. A parte disto, tal paz e tal harmonia terá meramente status de temporalidade. Passa, é passageiro, mas simplesmente focando no que é o anseio que o homem possui, bem como o seu esforço particular por alcançar essa paz e a harmonia que o homem pode ter. Mas neste sentido, o Natal se limitaria simplesmente a não brigar, a vivermos um tempo sem discriminação. Além das mensagens da religião, nós temos também as mensagens estabelecidas pela família, num contexto geral. E a mensagem que as famílias querem estabelecer, pessoas estão vendo o Natal como se fosse simplesmente um tempo para confraternização, e essa confraternização sendo regrada à mesa farta, a troca de presentes, inclui bebidas e muita diversão, além, claro, de uma pitada de solidariedade, é o que é divulgado pelas pessoas. A ideia de estender a mão, ajudar as pessoas, aqueles que precisam, agir com caridade, para que ninguém passe necessidade nessa época de Natal. Nesse período, deixe-me destacar que o chamado bom velhinho ganha status de ser onipresente. Ele está em todo lugar, ele é um personagem destaque, e o Papai Noel para muitos se torna então o personagem principal, alguém de status onipresente. Ele está em todos os lugares e na mente da criança. Eu costumo dizer que a figura dos pais provedores ou do pai provedor é substituído pela figura do Papai Noel presenteador. É claro que alguns desses conceitos acerca do Natal têm o seu valor prático, o ajudar as pessoas, o desfrutar de confraternizações, de ter comunhão, possui o seu valor prático, mas não valorizam devidamente o que de fato deve ser celebrado por ocasião do Natal, que é o nascimento de Jesus Cristo. É isso que de fato deveria ser considerado. Jesus deveria ou deve ser o personagem central no Natal. Tudo que se realiza no Natal deveria ser um reflexo daquilo que está implícito pelo fato de Jesus ter vindo a este mundo. E a maioria das pessoas desconsidera isso. Esse é o período mais alegre do ano. E particularmente eu concordo, é incrível esse contexto natalino que envolve o mundo neste período. Entretanto, de onde vem a alegria das pessoas de forma geral? De onde vem esse senso de prazer neste contexto? Eu diria que com certeza não é por considerarem o nascimento de Jesus. É pelas festas, pelas confraternizações,
pelo 13º que saiu, se bem que de muitos não saiu, né? É pelas viagens, por outras coisas mais, não por Cristo Jesus, é pelas festas, pelas farras, pelos presentes, confraternizações, pelo consumo, férias e outras coisas mais, menos como tendo fonte principal Jesus Cristo. Mas imaginem a alegria que o foi para aqueles pastores que ouviram dos lábios do anjo, dizendo: não temam, irradiantes pela luz gloriosa que emanava daquele ser celestial, anunciando a estes a boa nova de que nascera o Redentor, o Salvador, o Cristo. Eles ouviram: não temam, aqui vos trago boas novas de grande alegria, que o será para todo o povo. E qual é essa boa nova? É que nasceu hoje, na cidade de Davi, Belém, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Imaginem, pois, a alegria exultante para estes, depois de compreenderem o privilégio que tiveram, de ouvirem do anjo, que nascera o Redentor, nascera o Salvador, essa alegria que envolveu o coração daqueles homens, que no final do texto, lá no versículo 20, do capítulo 2 de Lucas, que foi feita a leitura hoje à noite pela nossa irmã Aline, no final do texto diz que depois de visitarem, encontrarem Jesus, como dissera o anjo, envolto em uma manjedoura, em um lugar simples, juntamente com José e Maria, o texto diz que aqueles pastores voltaram exultando, voltaram jubilosos, diante de tudo que tinham ouvido e visto. E o que eles tinham ouvido? Eles tinham ouvido que nascera aquele que seria a esperança para as suas vidas. Ele nasceu, o Salvador, o Redentor, que é Cristo. E por isso eles voltam jubilosos, exultando, aquele que poderia livrar o pecador da condenação eterna, livrar o pecador da escravidão do pecado e das suas demandas, nasceu. Essa alegria é real no coração de todo aquele que de fato conhece Jesus. Inicialmente alcança o coração dos pastores e se estende até hoje, alcançando o coração daqueles que de fato têm um encontro verdadeiro com Cristo para servi-lo. Ele passa a ser bem mais que o simples menino Jesus, como é descrito ainda hoje. Lembramos do seu nascimento em humildade, o dia em que o Eterno invade o tempo para sujeitar-se às limitações da carne, nascendo como homem, para sofrer as limitações e humilhações ao deixar a sua glória excelsa, vindo a este mundo para morrer no meu e no seu lugar. E essa alegria então pode invadir o seu coração, pode tomar conta do seu ser, se de fato você considerar o que está implícito no nascimento de Jesus. Observe que antes do nascimento de Jesus nascer, antes do seu nascimento, o mundo é descrito como estando em trevas. Era assim que o mundo estava. Olha como a Bíblia diz: o povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Esta era a condição universal do mundo. O mundo como estando em trevas, distante da gloriosa luz advinda da comunhão com Deus. O pecado tirou aquele senso do privilégio que tinha Adão e Eva de ter um relacionamento com Deus. O mundo então passou a ser descrito como estando em trevas, mas essas trevas não dizem simplesmente respeito à ausência de luz advinda de uma energia transmitida de um corpo luminoso. Na verdade, nem a luz do sol poderia apagar a obscuridade advinda das trevas que envolviam o mundo antes de Jesus nascer. Deixe-me destacar que na Bíblia a luz está intimamente associada, frequentemente associada com a bondade, com a retidão, enquanto as trevas estão associadas com a maldade, com o engano. Isso por conta da natureza das trevas em questão, diz respeito à situação do homem diante de Deus. E quando consideramos isso, o homem encontra-se em uma posição de separação,
se temos uma luz advinda de glória excelsa da santidade e grandeza de Deus, nós temos o homem do outro lado, em escuridão, em densas trevas, separado de Deus. Aqui, trevas denota esse estado de separação entre o homem e Deus, que por conta do pecado, ele ficou afastado do Senhor. Nesse sentido, o homem se encontra num estado de trevas, marcado pela rebeldia, pelo distanciamento dos caminhos do Senhor, seguindo o seu próprio entendimento, e o mundo em trevas era incapaz de providenciar luz para abrigar-se, não tinha condições, estava fadado a permanecer assim, na maldade, no engano que caracteriza este mundo de treva. Mas observe que o homem não foi criado para viver nas trevas. Deus não criou o homem para viver nas trevas. Entretanto, o homem habituou-se, ele acostumou-se a viver nelas. Assim, vamos observar na prática o que seria a natureza das trevas, que o homem habituou-se, acostumou-se, adaptou-se a viver depois do pecado. Em Efésios capítulo 2, nós temos uma descrição do que seria esse estado de trevas a que o mundo foi submetido. No capítulo 2, versículo 1 de Efésios, Paulo diz: Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Nos versos 2 e 3 ele diz: entre os quais todos nós andávamos outrora. Aí ele segue dizendo que nós andávamos segundo o curso deste mundo. E como este mundo anda, como este mundo vive a parte de Deus, aquém do que é a vontade dele, uma vida de trevas, regada então, ou regida pelo curso deste mundo. Número 2, regida pelo inimigo de nossas almas. O texto diz: andastes outrora, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Era a condição que o mundo estava submetido e ainda está, salvo para aqueles que tiveram o privilégio de encontrar-se com Cristo. Em terceiro lugar, uma vida de trevas é regida pela vontade da carne. O texto diz: nós andamos outrora, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Aqui está um resumo do que é uma vida nas trevas. Uma vida nas trevas, que descreve a condição de separação entre o homem e Deus. Tal pessoa tem a sua vida marcada pelo curso deste mundo, seguindo a correnteza, o fluir de um sistema, que a Bíblia chama de mundo, que se constitui oposição a Deus. Deus estabeleceu o seu caminho na sua palavra para que nós o trilhemos. Jesus diz em Lucas 9:23: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Seguir a Cristo é renunciar o caminho que este mundo propõe para nós trilharmos, porque este mundo quer nos levar para distantes de Deus, quer nos levar a nos satisfazer tão somente no que Ele pode oferecer. E isso é contrário ao que é a vontade de Deus. João escreve em sua primeira epístola, capítulo 2, versículo 15, ele diz: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, porque se alguém amar o mundo, o amor de Deus não está nele. O mundo passa, bem como a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Assim, pois, há uma confluência deste sistema, chamado mundo, que quer arrastar-nos para distante de Deus, e mais para próximo dele, e Deus abomina as coisas deste mundo. Em Tiago capítulo 4, verso 4 diz: infiéis, não compreendeis vós que a amizade do mundo se constitui inimiga de Deus? Aquele, pois, que se faz amigo do mundo, se constitui inimigo de Deus. Assim, se você quer viver segundo o curso deste mundo, o que ele oferece, segundo a fluência que ele lhe apresenta, lhe apresentando um estado de satisfação que talvez você não consegue encontrar em outro lugar, você se constitui inimigo de Deus, porque Ele quer que a sua plena satisfação seja nele, seja nos caminhos que Ele tem estabelecido para você. Esse mundo de trevas é regido pelo inimigo. Esse sistema chamado mundo possui um governo, não é algo à parte de um ser que planeja
que orquestra devidamente as suas ciladas, a forma como vende o produto para escravizar as pessoas. Satanás é o príncipe deste mundo. É assim que 2 Coríntios capítulo 4 descreve: o Deus deste século. A ele compete, pois, a responsabilidade de oferecer às pessoas, com seus ardis, formas de agarrar e segurar as pessoas nas trevas. É esse o seu propósito, usando o sistema do mundo, oferecer às pessoas aquilo que as mantenha distante de Deus. E por último, regido pela carne, a vontade da nossa própria constituição, que é regida pela natureza pecaminosa. Aqueles que ainda não se renderam a Cristo têm suas vidas marcadas ou regidas pela carne. O que vem na telha eu faço, o que me dá na mente eu faço, o que é o meu desejo deve ser correspondido, o que vem à minha mente é o que eu faço. Aqui é um aspecto de hedonismo, a busca pelo máximo de prazer, com o mínimo de sofrimento da minha parte. O que me dá prazer, isso eu vou buscar. É na bebida, eu vou encher a cara. É na prostituição, é no adultério, é nisso e naquilo outro. O que eu quiser fazer, eu vou fazer. É esse o curso que o mundo, marcado pelas trevas, rege as pessoas. Observemos que a posição daqueles que vivem em trevas, segundo o próprio texto de Efésios diz, ela é terrível. Éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. É assim que Paulo se descreve, e descreve aqueles que conhecem Cristo. Ele diz: éramos, ou seja, o estado ou a condição que ocupávamos antes de Cristo, era de filhos da ira, ou seja, passivos da condenação divina. Mas as pessoas desconsideram essa posição. Não atentam para a gravidade que é ocupar esta postura, ocupar esta condição, esta posição, de ser regido pelo mundo, pelo inimigo e pela carne, de viver nas trevas. As pessoas não incorrem no risco que estão correndo de ocuparem tal posição. Presumem que, por Deus ser amor, seria incapaz de estabelecer um julgamento no qual ele derrama a sua ira sobre aqueles que não se rendem a Cristo Jesus como Senhor. Paulo diz em 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 8 e versículo 9, em chama de fogo, tomando vingança contra todos os que não conhecem Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de Jesus. Esses sofrerão penalidade de eterna destruição, sendo para sempre banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Jesus mesmo disse que a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. A luz veio ao mundo, Jesus. Ele estabeleceu qual caminho devemos andar, viver para Ele, neste mundo de trevas. Mas as pessoas escolheram viver nas trevas do que achegar-se para a luz. Escolheram o seu estilo de vida particular, regido pelo mundo, com um sistema cujo governo pertence a Satanás. Escolheram seguir os seus próprios caminhos, fazendo a vontade da carne e dos seus pensamentos, vivendo distantes da palavra. E tais pessoas presumem que podem viver assim, distantes de Deus, e no final da história, receberem de Deus a salvação, porque Ele é um bom velhinho, que seria incapaz de condenar alguém. Não quero transmitir a você a figura de um Deus tirano, que tem prazer na condenação das pessoas, porque Ele não é assim. Todavia, Ele é justo, porque ao enviar o seu Filho ao mundo, e ver as pessoas rejeitarem o seu Filho, a condenação é justa. Novamente Jesus diz, a condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Se por um lado o mundo é descrito como estando em trevas, se por um lado o mundo é assim descrito, Jesus, por outro, se descreve como sendo a luz do mundo. Antes de Cristo, o mundo em trevas. Depois de Cristo, Jesus se descreve como sendo a luz do mundo. E quando Jesus nasceu, Deus estava enviando ao mundo o único meio de dissipar as densas trevas
às quais o mundo estava submetido. Não fora Cristo, jamais este mundo experimentaria o privilégio de ver a glória que emana de Cristo Jesus. Em 1 João capítulo 1, verso 5, diz que a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem ou não prevaleceram contra ela. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Observe que trevas e luz estão em oposição. Mas trevas não prevalecem diante da luz, porque quando a luz emana, dissipa toda a treva, ou seja, as trevas não puderam resistir ao resplendor da luz, e isso aponta para a vitória de Jesus sobre o pecado, bem como da libertação do homem da escravidão a qual ele estava sujeito e, por tal, passivo de condenação. Jesus veio para dissipar as trevas, e as trevas não puderam resisti-lo. Em João capítulo 1, versículo 9, diz que a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo homem. Ele é a verdadeira luz que ilumina todo homem. Em termos práticos, a luz, que é o próprio Jesus, ilumina o homem, capacitando-o para atentar para a sua real posição diante de Deus. A luz denuncia o estado que o homem se encontra, trevas. E quando a luz denuncia esse estado de trevas, o homem é atraído para a luz. Isso é fantástico. O mundo estava em trevas. As pessoas vivendo como que tateando sem jamais alcançar a luz. Mas quando a luz veio a este mundo, ela ilumina o homem e ela atrai a atenção dos homens, dissipando as trevas que o envolvem. É assim que Jesus faz. Observemos que uma inferência lógica poderia ser apontada. Se Jesus ilumina todo o homem, como João capítulo 2, verso 9 diz, significa que todos os homens estão na luz. Seria uma inferência lógica. Se a luz veio ao mundo, dissipa as trevas, logo todo mundo está na luz. Isso porque algumas pessoas presumem que pelo fato de Jesus ter vindo ao mundo, já não há necessidade de achegar-se para a luz, que é o próprio Jesus. As pessoas se colocam como já iluminadas. Jesus já veio, eu já tenho Jesus, já estou iluminado, já estou iluminada. Os que pensam assim estão desconsiderando a afirmação de Jesus em João capítulo 3, versos 19 e 20. O texto diz assim: o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se achega para a luz. E considere o que é praticar o mal. Quem é que pratica o mal? Quem aqui pratica o mal? Pode levantar a mão. Todo mundo aqui pratica o mal. Exceção, quem não é pecador. Tem alguém aqui que não é pecador? Se você é pecador, você pratica o mal. Porque na mente das pessoas o que é mal? É matar, roubar. Eu nunca matei, eu nunca roubei, eu sou uma boa pessoa. Não é. Você possui uma moralidade correta, mas sua moralidade não estabelece em você alguém que não pratica o mal. Praticar o mal no contexto bíblico é pecar. E quem é aqui que não peca? Romanos capítulo 3, verso 10 diz: não há um justo, nenhum sequer, não há quem faça o bem, não há quem entenda, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, a sua garganta é sepulcro aberto. Não há exceção. Verso 23 diz: todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Nesses termos, todos nós aqui praticamos o mal. E sabe o que acontece? Por causa dessa posição, separamos-nos de Deus. Agora, o Senhor nos oferece o privilégio de, uma vez estabelecida a luz, deixarmos a prática da maldade,
deixarmos de ser escravos do pecado e nos achegarmos para a luz que é Jesus. Assim consideremos, Jesus disse que a luz veio ao mundo, os homens amaram mais as trevas. Irmãos, deixe-me dizer que os homens se habituaram com o estado de trevas de tal forma, que preferiram a permanência nesse estado. Os homens se habituaram ao estado de trevas de tal forma que escolheram permanecer nele. Quiseram ficar assim. E como fizeram isso? Através da continuidade das suas obras más, continuando na prática do pecado. E eu preciso dizer a você que essa será a base do julgamento de Deus. O fato de Deus ter enviado a luz ao mundo e os homens continuarem nas trevas. Que contrastante na época de Natal. Tantas luzes e as pessoas vivendo em trevas. Porque não é um pisca-pisca que ilumina a vida de alguém, mas somente a gloriosa luz que irradia da pessoa de Jesus. É assim que os homens ainda hoje estão, desconsiderando a dádiva de Deus. O contexto desse texto aponta para o amor de Deus sendo manifesto. O fato de Deus enviar o seu próprio Filho ao mundo, e enquanto isso os homens continuam a praticar as suas obras más, rejeitando a manifestação do amor de Deus, rejeitando a luz, permanecendo nas trevas, continuando com suas vidas segundo o curso deste mundo, continuando com suas vidas seguindo a inclinação da carne e dos pensamentos. Qual é a posição de tal pessoa? Paulo diz: por natureza, filhos da ira, passivos de condenação. Se você está aqui essa noite e ainda não se chegou para a luz, atente para o que você está fazendo. Pare um pouco e pense: você está rejeitando a luz, escolhendo estabelecer os seus próprios passos. O profeta Jeremias diz: bem sei, ó Deus, que não compete ao homem o dirigir dos seus caminhos, nem ao que caminha estabelecer os seus passos. Quando você escolhe os seus próprios passos, seguir a sua vida à parte do que é a vontade de Deus, você está vivendo em trevas. E por que você não quer se aproximar da luz? Talvez porque você já está habituado a esta vida que tem, porque você sabe que ao se aproximar da luz, a luz revela a natureza das obras que você pratica, e você não quer isso. O que você quer mesmo é levar a sua vida como este mundo propõe, distante do que é a vontade do Senhor. A luz veio ao mundo, mas a luz que veio ao mundo não funciona como o sol, que todos desfrutam sem pagar taxa de iluminação. A luz veio ao mundo, mas só desfrutam dos benefícios advindos dela aqueles que estão dispostos a pagar o preço que pode ser descrito aqui como sendo a prática da verdade. Veja o que Jesus disse. Jesus diz em João capítulo 3, verso 21, quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, pois elas são feitas em Deus. Aquele que se chega para a luz, aceita a manifestação do seu estado de pecador, estando então disposto a pagar o preço de renunciar este mundo, renunciar esse sistema mau, não preferindo ocultar a sua própria culpa por causa do pecado. Os que se achegam para a luz têm um grande privilégio. Jesus disse em João capítulo 8, versículo 12, quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá sobre ele a luz da vida. Andar em trevas é um estado de rebeldia contra Deus. Andar em trevas é andar de acordo com o que o mundo propõe, com o que o mundo está estabelecendo para afastar as pessoas de Deus. Em João 12:46, Jesus disse, eu vim como luz ao mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Queridos, que bom que não estamos fadados a viver nas trevas. Que bom que não estamos fadados a viver sem esperança como tantas pessoas o vivem.
As trevas não são um estado permanente para nós, elas foram dissipadas desde o dia em que fomos atraídos pela luz e nos achegamos a ela. Cristo nos iluminou e as trevas já não mais têm poder sobre nós. E uma vez nas trevas, os homens estabelecem suas próprias luzes para refugiarem-se e atribuem a essas luzes status de eterno, quando não são. É o que eu chamo de luzes dos homens. Os homens estão nas trevas, de alguma forma sabem da necessidade de achegar-se para a luz, mas não se achegam à verdadeira e suprema fonte de luz, que é Jesus. Estabelecem antes as suas próprias luzes, como por exemplo, a luz da tradição religiosa, a luz dos rituais diversos, a luz da moralidade, a luz das boas obras. São pessoas que concluem: eu já tenho uma tradição religiosa, logo eu já tenho a luz, que é Jesus. Enganadas, sem atentarem que a luz da tradição religiosa não os deixa verdadeiramente entender a justiça que Deus providenciou. É semelhante ao que Paulo descreve dos romanos, judeus romanos, em Romanos capítulo 10, versos 1 a 3. Ele diz: irmãos, o desejo do meu coração e a súplica que eu faço a Deus a favor deles é para que sejam salvos, pois dou-lhes testemunho de que eles têm zelo por Deus, não porém com entendimento, porquanto desconhecendo a justiça de Deus, se sujeitaram à sua própria justiça, por causa da tradição religiosa, deixaram de lado a justiça que Deus estabeleceu, para seguirem os seus próprios caminhos, segundo a conclusão que a tradição religiosa propõe. Pessoas iludidas, pressupondo estarem na luz, enganadas e iludidas, por terem apenas um foquito de luz advindo da tradição religiosa, que ofusca e impede as pessoas de contemplarem a verdadeira luz, que é Jesus. Outros estabelecem os seus rituais diversos, como se chegar a Deus dependesse de rituais. Outros o fazem pela moralidade: nunca matei, nunca roubei, sou uma boa pessoa, e desconsidera o estado de pecaminosidade que em nós habita pelo fato de sermos pecadores. Outros presumem que pelas práticas ou pela prática das boas obras já se chegaram à luz, iludidos, enganados, confiando em seus próprios méritos, desconsiderando o que Paulo diz em Efésios 2, versículo 8, pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. A chegar-se para a luz não é por meio da prática de boas obras. A prática de boas obras advém como um resultado de alguém já ter se chegado à luz verdadeira. Não é pelas obras que somos salvos, mas para elas nós o somos. Olhe novamente para o que Jesus diz em João capítulo 8 e versículo 12. Ele diz, de novo lhes falava Jesus, dizendo: eu sou a luz do mundo. Queridos, as luzes estabelecidas pelos homens não são capazes de tirá-los das trevas. Somente Jesus é a luz do mundo. Eu pergunto: você já entregou a totalidade da sua vida a Jesus Cristo? Já se chegou de fato para segui-lo em verdade? Seguir a Cristo, observe o texto, diz, de novo lhes falava Jesus, dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. A palavra traduzida nesse texto por seguir diz respeito a uma entrega total àquele que é seguido. Seguir Jesus não é simplesmente uma declaração verbal, é sobretudo uma convicção interna que me conduz a um relacionamento correto com Ele, para viver como Ele viveu e quer que eu viva, segundo a sua palavra propõe, para reger a minha vida. Assim, eu não ando em trevas. Muitos, de acordo com 2 Coríntios capítulo 4, verso 4, que diz que o Deus deste século cegou o entendimento das pessoas, muitos por causa disso, do seu entendimento ofuscado, não contemplam a glória de Cristo,
a glória que é advinda da sua vida. O texto é claro, cegou o entendimento. Satanás faz isso com as pessoas, iludindo-as, para que não contemplem a glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Ainda em 2 Coríntios capítulo 4, aqui, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 6, diz: porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Deus resplandeceu em nosso coração. E quando Ele fez isso, nós tivemos o nosso entendimento aberto para compreender quem é Cristo. Nosso entendimento foi iluminado para a luz que há em Jesus. E quando isso aconteceu, se cumpriu em nós Colossenses 1, verso 13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. O versículo seguinte diz: no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão de pecados. Deus resplandeceu em nosso coração a luz da sua glória. Ele iluminou o nosso entendimento para a luz em Jesus. E observe que a profecia a respeito da terra de Zebulon e Naftali, que é descrita em Isaías capítulo 9, verso 2, e mais tarde ratificada em Mateus capítulo 4, verso 16, também pode ser aplicada a nós. O povo que jazia em trevas viu brilhar grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Sabe, amados, sobre nós resplandeceu a verdadeira luz, ao passo que, apesar de um Natal cheio de luzes, muitas pessoas permanecem nas trevas, e nós diríamos: venha para a luz. Através da sua palavra, Deus está iluminando os seus olhos, para que você se aproxime da luz, e as trevas não podem prevalecer contra a luz. Jesus é a luz que Deus enviou para dissipar as trevas que envolvem este mundo. Já brilhou sobre os meus olhos, já brilhou sobre os seus. Jesus já iluminou a sua vida, você vive para Ele. Esse Natal só será feliz na essência real da alegria, para aqueles que de fato conhecem a alegria advinda de Jesus, a luz do mundo. Amém? Obrigado, Senhor, pela sua palavra. Te louvamos, ó Deus, pela sua providência de enviar o seu Filho a este mundo, a luz para dissipar as densas trevas, porque este mundo que jazia em trevas, fadado à escuridão eterna, o Senhor enviou Jesus para iluminar os nossos olhos e dar-nos o privilégio de achegarmos-nos à luz e desfrutarmos da salvação que o Senhor providenciou. Ó Deus, obrigado porque no decorrer dos anos, apesar de muitos desconsiderarem o verdadeiro sentido do Natal, há um povo neste mundo, um povo especial, que tem de forma incansável, dia após dia, não somente no período do Natal, mas dia após dia, semana após semana, mês após mês, ano após ano, década após década, século após século, tem proclamado que Jesus Cristo é Deus, veio a este mundo, assumiu a forma de servo, foi levado ao Calvário, morto pelos nossos pecados, e te louvamos e te bendizemos porque a morte não o deteve. O Senhor ressuscitou. És o nosso Salvador, o nosso Senhor, Cristo Jesus. Nós te celebramos, nós te bendizemos, nós te glorificamos. Ó Senhor, revela-te àqueles que ainda não tiveram o privilégio de conhecê-lo como Salvador e Senhor, para que ainda hoje possam de fato entender o verdadeiro sentido do Natal, e no próximo ano, Senhor, tenham o privilégio de olhar para trás e observar que agora sim, sabe o verdadeiro sentido do Natal, que Cristo Jesus nasceu, e também nasceu para ser Senhor, Redentor de sua própria vida.
Abençoe então este, Senhor, que toma a sua decisão no íntimo do seu ser, de achegar-se para a luz e se render a Jesus. Nós oramos agradecidos, no santo nome de Jesus. Amém.